Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá, vamos começar a reunião do Grupo Locomotion. Hoje é 10 de fevereiro de 2023. Seria, acho que é a segunda reunião do ano, né? Então, tínhamos na pauta a apresentação de um dos grupos de extensão, acho que da corrida, né? Mas igual a gente combinou de fazer uma revisão e ter uma rápida apresentação dos dois grupos novamente, tá? Se o da caminhada não ficou igual do outro, não tem problema, não apresentamos, tá? Mas se não, a gente apresenta de novo, pegando aquelas dicas que a gente falou da semana passada. Infelizmente, como eu estava esperando, eu não consegui reunir bem como eu queria com subgrupos, mas espero que vocês tenham conseguido trabalhar um pouquinho e já me falem um pouquinho assim. Peraí, enquanto eu estou dando essa introdução, eu vou liberando para mais gente apresentar. Como a Marcela está entrando agora, eu vou pedir para o Edilson e o Léo começarem a colocar algum arquivo, se tiverem, né? Vão colocando enquanto eu vou explicando aqui alguma coisa, vamos testando aí, e depois botamos a caminhada. Só para comentar com vocês que hoje, essa semana foi bem puxada, né? Estamos voltando ao mundo presencial, pós-pandemia, a full, né? Ainda com uma sequência meio estranha, assim, para os professores e para os alunos também, que assim, nós estamos no meio do semestre da graduação e em férias no pós-graduação. Então, a coisa é bem bagunçada. Lá em abril, aí termina a graduação, mas o pós-graduação continua. E mesmo assim tem as datas do pós que não fecham nem com as datas de aula de um ou de outra coisa, né? Tem seu calendário próprio que é segundo que o pessoal entrou. Então a gente tem que ficar bem atento. Daqui a pouco apareceu agora essa semana as matrículas, né? E eu estava bem perdido, mas apareceram e a gente conseguiu fazer bem até. Conseguimos responder um artigo da Gating Posture, é o segundo artigo da Valéria, o segundo round, inclusive eles já mandaram para a gente arrumar de novo, porque nunca está pronto, tá, Walter, para te saber, já vou ter que abrir alguma coisa lá. Agora tem o abstract, como é que eles chamam? Moderninho, tem um nome lá, consolidado, que eu tenho que lembrar o que é aquilo ali, e nós vamos ter que preparar, tá? Mas depois eu mando o e-mail. Qualquer coisa me manda que eu faço, tá? Tranquilo. Tá, beleza. Tá? Uhum. E que mais, gente? Os projetos com a Daiane lá na Itália tá bem legal. Agora eu acabei, um pouquinho antes de entrar, eu vi as fotos, né? Tava sentindo falta das fotos de Pavia, né? Tinha um monte de coisa de Milão, porque ela estava por lá e o André não é de muito tirar foto. Mas aí a Daiane já está resolvendo, está tirando foto um pouco para o pessoal também ver um pouquinho da realidade lá de Pavia, daquela cidade lá da Lombardia também, é uma cidade bem menor, com outra característica e linda também, né? Como a maioria das cidades lá na Europa. E então estamos fechando uma colaboração com a professora Thais Malis, talvez muito antigos só se lembrem, né? Ela era uma colega minha do laboratório da professora Matilde Achaval, neurocientista, ela é professora de anatomia aqui da URGS e ainda tem o seu laboratório lá na anatomia e nas ciências morfológicas. O laboratório dela é de histofisiologia. Inclusive, eu ajudei ela um pouco nos estudos com o modelo do crush do nervo ciático. Então, fazíamos treinamentos em ratos, esmagávamos o nervo ciático e víamos a reabilitação com treino de força, aeróbica e tal. Ela seguia um pouco por essa linha, mas está com muita dificuldade, e agora conversamos e ela decidiu tentar um pós-doc, enveredando um pouco para modelos humanos, para a nossa área, e conversamos com o Cosme e o Jorginho. Fiquei muito feliz, porque como ela é da neurociência, o Jorginho está no laboratório de neurofisiologia e, por outro lado, o Cosme também está trabalhando com o TDCS, que tem a ver até com o projeto que a professora Andréia Gonçalves também vai tocar num pedido que a gente está fazendo, né? Vamos esperar para ver se a gente ganha. Nós mandamos bolsas, então, para a Andréia e agora estamos preparando para a Thais. Na verdade, eles mandaram, nós só estamos ajudando aqui como grupo para que a gente consiga fazer esses pedidos, né? De estágio de pós-doc, em Pavia e em Milão, girando por ali, naquele eixo ali onde está o André e a Daiane, né? Para vocês se localizarem também, tá? E lembrem, né, que isso sirva de incentivo para vocês também se organizarem, conversarem com os alunos, ver possibilidades, ver maneiras de se tornar possível a coisa, porque sempre tem um limite da grana, é difícil, a gente tem um pouco de recurso e tal, mas às vezes está mais próximo do que a gente espera se a gente se organizar direito, tá? Então, que sirva para isso, né? Vamos lá, então, pessoal. Eu pedi para vocês irem me botando lá o arquivo, mas eu não liberei ou vocês nem tentaram? Podem postar aí. Edilson ou Léo, não sei quem vai apresentar.
E aí, Fernando, tudo bem, cara? Bom te ver. Pessoal, enquanto eles estão tentando botar o arquivo, ou alguém me fala o que está acontecendo. Eu estou só deixando no ar, mas deve ter dado Ô, Léo, o arquivo está com o Léo. Léo, vai pôr? Tu não colocou nada naquele lá que te Não. colocou mais nada. Tá com Então, pau, tá perfeito, tá lindo. Parece trabalho de grupo da graduação. O Léo meteu aqui, ó, falou assim: os meus slides são bem simples. Me mandou os slides, fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, se ele acha os dele simples, então é bom eu nem montar uma apresentação. O Edson já começa a rir. Gente, tem um negócio aqui no grupo Locomotion, e que eu odeio, mas é brincadeira também, na boa, assim, eu fico nessa, mas vocês sabem como é que eu sou, tranquilo. Mas que, assim, às vezes vem um aluno querer apresentar, tipo assim, é uma prévia de um mestrado. Aí ele começa a apresentação já se justificando. Não é o que os guri fizeram, mas um pouquinho assim, esse papinho. Uma coisa não funcionou. Ô, gente, me desculpem, mas eu nem preparei. Tipo assim, né? Já dizendo, eu nem preparei nada aqui, vou gastar o tempo de vocês e as áreas de vocês. Brincando, tá, gente? Dentro disso tem uma crítica velada que não dá para começar assim. Uma apresentação tem que ser apresentação, na hora, papum, ali e tal, tá? Mas fora brincadeira. Gurizada, estão prontos? Tá. Vocês estão vendo a apresentação aí ou não? Tá Sim. bom. Então, bom. Então, vamos tocar. Toca a ficha. Tocar, tá bem. Não deu tempo de a gente fazer uma apresentação. Com certeza não tem a mesma eloquência, né, da Marcela, mas vamos lá, vamos tentar aqui, então, né? E se cair, a minha internet está meio instável. Eu tentei pelo telefone aqui, ficou pior ainda. Normalmente ela é boa, mas daí qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Então a gente fez uma reunião agora essa semana. Eu e a Edson já havíamos conversado um pouquinho, né? Então esse é o nosso subgrupo Massa Mola do Locomotion, né? E com a extensão da corrida. E segue aí o planejamento de 2023. Eu coloquei ali as reticências porque ainda é tudo uma construção, né? E a gente espera que em 2023 a gente consiga pelo menos dar cabo do que a gente está imaginando aí, tá? A princípio a gente tem como participantes, eu não sei se eu posso colocar como coordenadores o Edilson e o Leonardo. Eu coloquei em ordem alfabética depois, daí o Augusto, a Daiane, o Guilherme, o Drescher, o Igor, o Pedro e mais o outro Pedro, que é o bolsista que eu não sabia o nome, não sei se é espanhol, mas enfim, posso estar enganado, mas acredito que seja isso, mais ou menos isso aí. Posso ter esquecido de alguém, daí se eu tiver esquecido de alguém, por favor, fiquem à vontade de me dar mais um toquezinho, me relembrar. Opa! E aí, André? E aí, como parceiros ali, né, a gente não chegou a fazer contato com todo mundo, mas a gente pensou aí no Edson, no Fábio, no Jorge, o Marcos e o Marcelo. Esse também é a mesma coisa. Se tiver mais alguém que vocês acham que a gente possa incluir, ou se vocês acharem que a gente tem que tirar alguém, fiquem bem à vontade de nos auxiliar nisso, tá? Eu sou meio novo aqui, não? Meio novo nessa questão aí. Então, esse seria o nosso grupo, onde a gente já fez uma reunião só dos coordenadores e quarta-feira a gente fez a nossa uma reunião com um pouco mais de gente. Faltou bastante gente, mas, enfim, já foi uma primeira reunião. Tá? Então, as nossas reuniões do grupo são feitas a cada 2 semanas, a princípio, podendo, se necessário, ser feito semanalmente, né? Em especial nesses primeiros momentos, onde a gente tem que, de repente, dar cabo de mais coisa, fazer a coisa andar. Então, talvez seja até necessário mais uma vez por semana. E, normalmente, quartas-feiras, das 14 horas às 15h30. Tá? Os horários da extensão dos treinamentos do pessoal lá na pista são segundas, quartas e sextas, das 8 às 9h30, até o carnaval, e até porque eu não sabia que era para ter férias, viu, Tartar? Eu estava fazendo das 7 da manhã até as 8h30, porque o sol está realmente bastante forte, né? Mas a partir de então, a partir de março, ali, finalzinho de fevereiro, início de março, então voltam para o horário normal, das 8h30, das 8 às 9h30, tá? Então, a gente
a princípio, a nossa ideia é, a partir de março já, e a partir dessas primeiras reuniões, fazer treinamento com os bolsistas, dentro do que a gente está pensando realizar durante o ano, né? O recrutamento de sujeitos, além dos sujeitos ou participantes, além dos já existentes, né? Fazer essas reuniões de preparação também com os próprios participantes, né? Porque fazer alguns ensaios, algumas reuniões para eles entenderem como vão ser realizadas as avaliações, tá? Depois de a gente ter quem vão ser esses bolsistas, feitos treinamentos, a gente pretende, dentro disso, do que a gente tiver, daí fazer um planejamento mais dentro de uma realidade, porque até então a gente acredita que tem um número X de pessoas para ajudar, e a gente só vai saber realmente se tem essas pessoas nas próximas semanas, tá? Até porque a gente fez uma reunião convidando todo mundo, não participaram todos, não apareceram todos, então a gente tem que ver qual vai ser a realidade para, então, dentro dessa realidade, conseguir ter um planejamento mais real, tá? E aí, então, começar os treinamentos, tanto dos participantes e as avaliações, tá? A população para pesquisa são os corredores, né? Corredores, basicamente corredores de rua, a gente colocou aí de rua, mas são os próprios alunos ali do projeto e possivelmente a gente tentar integrar alguns outros corredores de fora para ter um N maior e até mesmo para conseguir dentro, talvez fazer algumas relações, umas pesquisas diferentes ali no grupo também, com corredores com nível de desempenho melhores. Eu coloquei aqui, não estou lendo, né, mas está aqui, corredores de diferentes níveis de desempenho, também para tentar fazer um banco de dados maior, quem sabe, né? E através desse banco de dados aí, já o existente, mas esses aí que a gente pretende fazer, conseguir tirar alguns trabalhos legais daí, umas pesquisas bacanas, tá? Então, nossa primeira pesquisa, digamos assim, o primeiro estudo, teria como problema aplicativos de celular que avaliam a variabilidade da frequência, entre outras variáveis que a gente também pode verificar ou avaliar, né? Se eles podem ser utilizados no pré e pós-treino como parâmetros fidedignos para controle de percepção de esforço. Então, a gente usaria alguma coisa aí que a gente conversou na última reunião, que a Daiane está usando lá com o Jorginho, verificando o Jorginho. Quem conversou a respeito disso também foi o Guilherme Drescher, que ele já tem alguma experiência com esses trabalhos de aplicativos para variabilidade. E a gente gostaria de entender, então, se esses aplicativos poderiam ser utilizados pré e pós-treino como uma avaliação, né, se ele está preparado para iniciar o treino e se o treino atingiu, né, o desempenho ou a proposta no desempenho do treino. Tá? E aí eu coloquei alguns aplicativos que talvez a gente possa usar, e além de entender essa variabilidade ao acordar, depois no pré-treino e pós-treino, e a gente tentar fazer também um link junto com com o PSR e o PSE, para ver se existe, até para ver se a gente consegue também, se existe alguma relação, se a gente não sabe ainda, eu não vi ainda se existe uma validação desses aplicativos junto com o PSR e PSE. E o Edilson, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Edilson. Tá? Então, a gente talvez até fazer uma validação através inicialmente um estudo piloto, né? E se a gente vê que existe uma possibilidade, a gente fazer essa validação, não sei. Enfim, seria mais ou menos por aí. Mas conseguir utilizar esses aplicativos de forma que eles sejam coadjuvantes, ajudem a gente nessa questão do PSR e do PSE, né, no treinamento, tá? E aí eu coloquei aí, que eu roubei da Marcela, do último que ela colocou lá no grupo e eu achei bacana, tá?
que são o PSR e o PSE. Aí dois dos aplicativos que a gente pode utilizar, entre outros, que a gente pretende ver aí, o Guilherme ficou de nos ajudar, a própria Daiane parece estar vendo algumas outras coisas, além desses aí. Né? Então, esse seria o nosso primeiro problema, nossa primeira pesquisa. E a segunda seria sobre o que a gente já havia comentado já na última reunião e na outra reunião também, com o Edilson e com o Tarta, que são os exercícios técnicos de corrida, também chamados educativos, ou, enfim, importantes na melhora de parâmetros cinemáticos, mecânicos e de desempenho. Tá? Então, a gente teria talvez aí alguma coisa, um pré-teste, um pós-teste, num período de 12 semanas, e a gente tentaria, em grupos randomizados, verificar essas possibilidades aí, né? Entender esse problema ou responder esse problema. Daí os instrumentos de avaliação que a gente pensou em avaliar, enfim, os dois grupos, daí um teste de concone em esteira, um teste de 1.600 metros na pista. Nesse teste de 1.600 na pista, a gente usaria o Open Cap mesmo, né? Ou eu coloquei errado aí, alguém sabe me dizer? Porque eu não... É isso mesmo. É isso mesmo, obrigado. Já tinha te perguntado, desculpa. Tá, e o nosso objetivo é colocar esse Open aí no Open Cap no primeiro 150 metros, no teste de 1.600 da pista, e também a gente pode fazer mais fácil ainda no concone e na esteira, mas talvez nos dois, enfim, utilizar nos dois, para tentar verificar também a questão da mecânica, enfim, da mecânica e da fadiga durante esse período do teste, tanto no concone quanto na pista lá, e a gente poder traçar alguma coisa, entender alguma coisa com o teste, não só do desempenho, mas também na fadiga e na mecânica, né? E aí usar a tabela de PSE também durante o treino, o teste, a avaliação. E aí eu coloquei uma fotinho aqui é a largada, onde está o meu cursor aqui, e aqui onde mais ou menos ficaria o Open Cap, e toda vez que o participante passasse correndo ali, ele teria uma gravação de pelo menos 2 ciclos de passada, enfim, para a gente poder analisar as questões mecânicas ali, a cinemática. E, basicamente, o que a gente pensou é isso aí que eu falei. O Edilson, se quiser complementar com alguma coisa, fica bem à vontade, Edilson, tá? E era isso aí, a princípio. Aproveitando o gancho do Ribas, quando a gente pensou ali nos aplicativos de variabilidade da frequência cardíaca, a gente esbarrou numa dificuldade, não só financeira, mas de função do aplicativo, de como utilizar o aplicativo, porque o pessoal usa o aplicativo quando acorda, porque ele identifica melhor ali o que aconteceu no dia anterior, os índices de fadiga e tudo mais. As variáveis. Só que a variabilidade. Esse tipo de medida é difícil, porque daí todos os atletas eles precisam ter esse aplicativo instalado, esse aplicativo tem custo, e nem sempre você vai ter a mesma rotina quando acorda. Você às vezes acorda, até usamos alguns exemplos, às vezes você levanta, vai ao banheiro, lembrei que eu tenho que fazer a medida, volta, daí vai fazer a medida. Então a gente queria tentar comparar a medida da variabilidade da frequência cardíaca quando acorda com a medida da variabilidade da frequência cardíaca pré-treino e depois pós-treino, para ver se ela consegue, mesmo depois do indivíduo já ter acordado, tomado seu café, ido para o treino, se ainda assim ela mantém algum indício do treino anterior ou da semana de treinamento e de fadiga. Nós não encontramos nenhum material muito específico sobre isso, então essa era a nossa intenção com a variabilidade da frequência cardíaca, entender essas diferenças, até porque se ela tivesse uma diferença linear, teoricamente você poderia usar ela antes do treino.
E no OpenCap a gente também precisa fazer um piloto, entender melhor como funciona as passagens e tudo mais. E a gente acaba fazendo 2 testes no mesmo dia. Análise cinemática, né, com OpenCap e ainda uma análise de desempenho com 1.600. E daí o Concone a gente teria que agendar. No Concone a gente pensou em período. A cada 3 meses ou a cada 6 meses, sei lá, vai fazer o Concone com todos os que estão treinando. Faz uma reserva à sala e faz o teste. E a gente também pensou em enxugar, deixar isso mais execuível, porque nós gostaríamos desse material que a gente pode coletar aqui, tirar daqui, que ele realmente surgisse uma produção dele. Por exemplo, seria muito bom se a gente conseguisse pegar os dados da variabilidade da frequência cardíaca e escrevesse alguma coisa. Se nós conseguimos pegar os dados dos testes de corrida com os grupos que treinam diferentes e conseguisse escrever alguma coisa também até final do ano. Por isso que a gente pegou e deu uma enxugada no tanto de projeto, de ideia, de intenção para esse ano. Do meu ponto de vista, claro, eu sou novo no grupo, do meu ponto de vista, eu acho que é melhor a gente trabalhar melhor em cima dos dados do que ter muitos dados e não conseguir trabalhar. Então, bem, enfim, é isso. A gente vai anotando aí todas as sugestões. Já anotei, professor, o que você mandou ali. E, por favor. Tá, vamos lá. Eu vou agilizar um pouquinho. Obrigado, gente, pela apresentação. Tava ótimo. Deu uma boa melhorada mesmo. Já está mais claro, né? Várias coisas, tá? E não precisa nem justificar essas coisas, assim, gente. Toquem mesmo. E no momento que apareçam as ideias, vocês são supervisores para ir ajudando e fazendo essa gestão das coisas, do que é primeiro. E vamos lá, é por aí mesmo, tá? Só para apoiar vocês. A única coisa, o que eu acho um passo seguinte, que é bem importante, que eu ainda não vi nessa apresentação, mas nos próximos passos é bom fazerem, isso serve para a caminhada também, vocês botarem datas limites assim para essas etapas. Tá? Eu não vi isso assim, realmente, o que vocês estão pensando e tal. Eu, inclusive, até vou comentar um pouquinho, agora vai ter a apresentação da caminhada, mas quero ser bem sucinto também, porque eu queria deixar os outros falarem, mas isso aqui é bem importante, que nós estamos organizando com a coordenação do CREM os dias de avaliação, e vai ter um treinamento de bolsistas, tá? Isso eu acho que é bem importante, até para o grupo de corrida, vocês colocarem na agenda de vocês os tempos dessas coisas, tá? Tem que treinar os bolsistas para as avaliações, inclusive tem que treinar vocês mesmos para quem vai dar essas avaliações. Por isso que a gente começou, por exemplo, com o Open Cap, por exemplo, era o Edilson treinar para daqui a pouco ele, entre nós, treinar um pouquinho para fazer um treinamento mais aberto. Então, tudo isso tem que acontecer. Aí, onde é que vai encaixar o grupo? Vai encaixar na semana ali de treinamento de bolsistas. Só que lembrando disso, até chegar ao treinamento de bolsistas, alguém tem que saber fazer, tem que dar esse treino, né, dos bolsistas, né? E é isso que vocês, supervisores, têm que estar mais à frente disso. Que não precisam fazer tudo, mas tem que fazer a gestão disso, junto com os outros parceiros, tá? Uma coisa que eu senti falta foi o nome do BRL, mas se eu conheço bem o BRL, e nem quero justificar, que vocês justifiquem qualquer coisa, às vezes o BRL é muito assim, não, nem bota meu nome, depois eu ajudo e tal. Mas, gente, tentem atrair ele para o que der, nem que seja para ele olhar, assim, carga de treino e esses sisteminhas de avaliação, assim, do dia a dia. A outra coisa também, obviamente, que eu vi ali vocês justificando as dificuldades de usar a variabilidade, eu conheço tudo isso, tá ótimo, a gente sabe que bom, mas a ideia é aproveitar a Daiane que está lá junto com o Jorginho para que eles matem isso. Então, se eles ficaram até claros que não tem como usar, ou tem desse jeito que vocês falaram, tudo bem, mas lembrem de não reinventar a roda. Eu não botaria avaliações para querer descobrir como é que é o uso dele. Eu acho que assim, é tentar usar para onde ele serve e para onde a gente consegue fazer. No momento que não conseguir, tranquilo, não dá, né? Mas isso tem que falar com o Jorginho, cara a cara, olho no olho, e a Daiane está lá, né? Ela tem que tirar e dizer, porque se deixar, às vezes o pesquisador sempre quer usar o seu equipamento, né? Mas é o papo reto ali junto, o André está junto ali, está nesse meio do caminho, né?
É chegar junto e dizer, ó, cara, tem como usar no dia a dia? Não tem, no dia a dia, na realidade, porque não adianta, não, mas então botamos eles para acordar e fazer, não dá, são coisas mais, ou daqui a pouco dá para ser em um mês, esse cara tem que pegar 2 avaliações e existe um aplicativo gratuito, a gente já tinha me falado. Se for assim, aí vejam, tentem colocar, né, que seria bom, tá? Então, façam esse papo com eles reto e realmente, até para tomar decisão mesmo, né? E deu, aí não precisa nem justificar, não tem esse parâmetro, já tem várias outras coisas, né? E eu paro de falar um pouquinho, vamos lá, vamos deixar livre aí. Vou dar uns 5 minutos, tá, de pergunta para abrir o outro grupo. Tá, só um segundinho. O BRL tá no grupo, sim, ali, tá? Tá, beleza, eu que viajei. Tá, Beleza. só para deixar. Está aberto para perguntas, gente. Alguém quiser opinar, dar alguma sugestão? Bom, gente, tem tanta coisa. Então, eu vou dar uma sugestão do que eu vi ali rápido, né? Essa avaliação ali me lembrou muito as nossas coletas com o Léo, lá do meu mestrado, né, Léo? Os efeitos da fadiga, que era uma linha de pesquisa que a gente abriu, na verdade, era um teste pré-pós que a gente usava, que a gente criou conversando com o treinador, que na época era o Léo, né? E bolamos isso, botamos na época era nos 50 metros do 100 para um tiro de 500, né? Então avaliava nos 50 e 450. Ali vocês deram essa ideia. Tá legal também, mas como o Edson falou, tem que ver questão de luz, etc. Essa eu acho mais difícil. O que eu sugeriria para vocês, o mais simples de tudo, é parecido com o que a gente já fez. Eu acho que o Edson participava até, que era o seguinte, era no aquecimento do Concone, se fazia um Ramatic, fazia uma mecânica de corrida. Nesse caso, a gente pode tentar fazer o open cap para substituir, digamos assim. Mas eu faria numa situação controlada, fácil de fazer. Daqui a pouco eu estou enganado, né? O Edson já está usando mais, o Edilson também. Olha, é mais fácil fazer na pista mesmo. Então tá. Mas lembrem disso também, que só uma avaliação já tem uma questão aí. Se der espaço para um efeito de fadiga, tranquilo, porque isso já começa a ser um outro... Não é... Porque vejam só, efeito de fadiga, o que a gente quer? A gente quer marcadores que a técnica mostre diferenças. Então, a primeira coisa é ver marcadores fixos, assim, como é que é a mecânica deles. Depois tem as outras perguntas, que são mais complicadas, né? O que modifica com a fadiga deles, mas daí a fazer um raciocínio que indique a técnica melhorando essa alteração da técnica durante a fadiga. Isso é mais complicado. Eu não atacaria primeiro esse problema, mas na ordem das coisas, né? Eu primeiro veria esse primeiro quadro, ó, dá para fazer, e aí depois tentaria essa outra ideia, que eu acho bem legal, mas como segundo passo, né? Deixo aberto aí também, para se quiserem comentar esse ponto mesmo. Uma pergunta, tá? E se a gente usasse o OpenCap na avaliação do Concone na esteira, porque dali é mais controlado o ambiente, a iluminação, para o Edson também, o próprio Edilson, né, que vocês estão usando mais, será que não... Só, não sei. Edson e Edilson, tudo com vocês, eu não sei. Não, eu acho interessante. Talvez tem que ver. A gente pode ver com o Edilson ali, porque tem algumas questões de calibração diferente na esteira, mas de toda forma é para funcionar o aplicativo, né? Tem que só fazer o teste se vai funcionar certinho na esteira. E na esteira seria interessante fazer essa ideia, igual o Léo tá falando, né? O professor Tartaruga e o Léo também, o outro Léo. De, por exemplo, fazer no aquecimento. E se vocês quiserem fazer alguma coisa de fadiga, vocês fazem no aquecimento do Concone, faz o Concone e depois, imediatamente, você pode avaliar ali numa velocidade fixa, novamente com o Open Cap. Daí tu conseguiria ver uma diferença ali, né? E nesse caso, a gente podia usar a mesma velocidade do aquecimento, né? Exato. Sim, tem esse facilitador, porque a gente vai ter a esteira controla a velocidade, esse ponto. Se der, fica mais fácil, melhora. Tá? Boa. Só precisamos testar lá. Eu acho que o piloto, né, o Rubinho Barrichello, eu acho que vai nos ajudar bastante, né?
Aí vamos colocar o Ribas correr e vamos testando. Vamos lá, piloto, não para nunca mesmo. Só eu quero saber, gente, onde é que o André tá andando, cara. Ele fica deixando a gente com inveja, né? Inveja boa. O que é? Ah, não, agora sim, agora virou a palhaçada, né? Que é isso? Isso é... Pegaram... Isso aí não é as linhas que eu pego lá, a mais barata, Pavia, Milão, é tudo pichado, e eles estão indo na classe A. Estão dando bandinha de trem. Tudo bem, a gente está voltando de Pavia. De Pavia. A árbitra internacional não pode andar na linha dos pobretão, né? Ela tem que ir na... Capaz, professor. Segunda classe aqui. Quantos anos a gente pagou? 4,20? 4,20. Deve ser trem-bala isso aí. Trem-bala, né? Transurb. Ah, legal. Treino Itália, Trenord. P1. Joia, Trenord. É isso aí que tem cara de Trenord. É bom. Joia, gente. Então tá, estão indo bem, tá, gente? Vamos começar então o próximo subgrupo ali. Eu não acho que é a Marcela que vai apresentar, né? A Marcela, se quiser ir abrindo ali o arquivo. Parabéns, tá, de novo para o subgrupo da corrida, estamos encaminhando, tá? Lembrem assim, nós vamos ter que preencher, nós vamos ter que fazer uma força-tarefa para preparar os projetos de extensão agora. Está no período, está em aberto, nós temos que preencher. Isso é um saco, tá? Então, quando eu falo disso, o Edson já começa a baixar o olhar e procurar outra memória dele por causa do trauma, né? Mas assim, ó, o que a gente tem feito, tá? A gente, ao longo dos anos, eu vou sempre pedindo, pelo amor de Deus, para o Alex nos ajudar. Enquanto ele era orientando da Aline, era um pouco mais difícil, porque a Aline, claro, ele tinha outras coisas para fazer. Agora que ele está solto, vamos pedir, pelo amor de Deus, de novo, para ele nos ajudar. Então, assim, eu vou precisar muito dos supervisores, tá? Então, o Léo, o Edilson, a Marcela, a Val e o Lucas, lá na caminhada, que façam esse contato com o Alex, tá? E comprem uma caixa de bombom, né? Eu não posso falar muito mais coisa que está sendo gravado, mas e tem que acionar esse sistema, tá? Ele quase sempre ajuda, ele dá a ideia, tem um jeito muito fácil de pegar dos sistemas anteriores e recolocar, mas temos que fazer esses pedidos, tá? Porque ali depende as bolsas, e mesmo assim vai ter uma quebra de 2 meses até. Marcela, pode ir botando o arquivo, tá? Fica à vontade. E aí, E aí, gente, a gente tem esse problema também, tá? Os bolsistas vai parar 2 meses, só que não é o período normal dessa vez. Dessa vez vai parar em abril ou maio, tá? É por aí. E ali nós vamos ter que combinar com os bolsistas como é que nós vamos fazer, tá? Uma coisa que a gente tem feito é o seguinte, é aliviar eles em dezembro e janeiro, tá? E aí trocar por isso. Aí nos meses que acaba a bolsa, ali eles continuam trabalhando, porque já tiveram essa folga em dezembro, janeiro. Então isso tem que ser combinado com os bolsistas. Por um lado até é bom, né, que a gente deixou eles meio soltos esse período, assim, e eles estão trabalhando pouco, né? Marcela, tudo contigo. Tá, bom dia, pessoal. Tá aparecendo para vocês? Tá, então a gente apresentou, né, na semana passada, na verdade, o subgrupo Pêndulo, mas seguindo na mesma linha, né, a gente fez uns ajustes, então, né, o subgrupo Pêndulo da Caminhada, então, eu fico como coordenadora esse ano, e o Lucas, então, de auxiliar, né, nessa coordenação, né, a gente acabou fazendo uma troca com a Val. E então, os componentes do grupo, né? A gente tem o André, o Lucas, a Diana, a Val, a Vivian, o Fernando, sendo que a Vivian e o Fernando são nossos bolsistas, né, da Caminhada Nórdica também. O João, a Tatiane e a Bruna e a Ana, que são do grupo da Flávia, né? Do GP Conf. E como parceiros, então, a gente tem a Flávia, a Aline, a Andréia, a Ana Canitz, a Elrin e outros professores, né? O Tércio, o Jonas, o Regis, o Rafael Batista, né? Entre outros, que têm colaborado nos estudos vinculados ao pêndulo. Com relação à missão adoção, a gente fez a organização, né? Então, nesse primeiro momento, o André fica responsável, né, pela orientação da Vivian. Da mesma forma, né, que o André faz essa orientação do Lucas, né, do mestrado do Lucas, e o Lucas, por sua vez, está fazendo esse auxílio, então, para o Bruno,
o Bruno Zanck, né? A Bruna e a Ana, que também são do grupo da Flávia. E antes, né, na reunião passada, a gente fez também a troca do Augusto, né? Do Augusto, então, que passou para o grupo da corrida, que a gente conversou. O Fernando e o João, então, vão ficar sob a minha supervisão e com orientação. E ainda a gente tem, né, esse ano aí como outros estudos vinculados ao pêndulo, o doutorado da Maria Eduarda, né, que é do programa de reabilitação da UFSPA, que eu e o Lucas estamos dando auxílio, e a gente tem o Nil, que já foi nosso bolsista, né, por muito tempo, participou da Caminhada Nórdica, e vai realizar o TCC dele agora também. Então, as reuniões do subgrupo, né, a gente já está organizando. A ideia, como a gente falou na semana passada, é a gente trazer, então, esses estudos, principalmente para os bolsistas, né, que são mais novos no grupo, sobre as populações, né, que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem a esclerose múltipla, né, com esse estudo multicêntrico, com o doutorado sanduíche do DE, né, com o pós-doutorado da Val. Então, é uma questão que a gente vai abordar também nesse subgrupo, e os estudos aí, principalmente, né, envolvendo a cinemática e análise biomecânica, bem como a rede neural, inteligência artificial, que os guris estão trabalhando aí bastante já. E a gente também tem aí nossos integrantes com experiência no exterior, que a gente vai abordar nesse subgrupo. Com relação, então, ao projeto de Tantão, né, a ideia agora, a partir da organização que nós estávamos aguardando do CREM, né, é a gente planejar, então, para as próximas semanas já esse treinamento, né, dos bolsistas vinculado ao CREM, para que a gente faça essas avaliações vinculadas à extensão. Além disso, como a gente comentou, a gente vai iniciar os estudos com a esclerose múltipla, então a gente vai estar em contato, né, com o DE lá na Itália também, para a gente ver como vai ser feito esse estudo, para iniciar o recrutamento também dos sujeitos com esclerose múltipla, para a gente começar as avaliações dos nossos estudos agudos, que a gente tem a ideia de realizar, né, e posteriormente a inclusão também no programa de treinamento da Caminhada Nórdica, inclusive com dupla tarefa, que é um dos desafios aí que a gente tem para o ano. Então, a gente vai fazer o treinamento das avaliações, fazer o período de planejamento e periodização do treinamento com os bolsistas na próxima semana, e já deixar pronto, né, o planejamento para a execução da aula e também a organização das reuniões sistemáticas de estudo também da Caminhada Nórdica. Então, como a gente já falou semana passada, né, a população que a gente trabalha no projeto de extensão é principalmente idosos, doença de Parkinson e agora também esclerose múltipla. E a gente vai trabalhar também com 2 tipos de treinamento, né? O convencional, que a gente já tem aí na história do grupo, que vem sendo desenvolvido há alguns anos já, e também a inclusão do treinamento com dupla tarefa e avaliações em dupla tarefa também. Aqui que tinha ficado, né, de trazer esse apontamento também para quem está de supervisor em cada um dos projetos, né? Como a gente viu, a gente não tem esse tanto foco em apenas alguns projetos, a gente tem muita coisa acontecendo na caminhada, né, esse ano. Então, a gente tem o Muscle, né, que é o treinamento em caminhada nórdica em pessoas com esclerose múltipla, né, que foi o nome, então, que a gente chamou para o projeto, que os responsáveis são André e a Valéria, né, então, é o projeto vinculado ao doutorado do DE e ao pós-doutorado da Valéria. A gente tem o trabalho que é referente ao TCC da Vivian, então, né, que é a avaliação do equilíbrio bipodal e unipodal dos pacientes com Parkinson e adultos, que tem a supervisão do André, né, que é o co-orientador da Vivian. Vai ter também uma revisão sistemática, então, sobre Parkinson e caminhada, né, também organizada pela Vivian, com a supervisão do André, e o André como segundo revisor também desse artigo. O estudo do TCC do Bruno Zanck, então, com análise cinemática do teste de senta e levanta, né, que a gente fez a gravação lá nas avaliações do CREM. Então, a Bruna e a Ana, né, que são as bolsistas do grupo da Flávia, vão auxiliar nessas análises, elas também vão ser treinadas por isso, e a supervisão, então, né, é o Lucas, que seria o co-orientador deles, com a supervisão do André, que é o co-orientador do Lucas. Além disso, a gente tem ainda o trabalho do TCC do Lucas, né, que foi feita a avaliação da caminhada em água rasa através da rede neural, da inteligência artificial, então tem algumas coletas ainda para acontecer com a supervisão do André. A gente tem os estudos referentes ao meu doutorado, né, que vão acontecer esse ano também, que seria uma revisão de escopo, né, sugerida, então, pela banca,
referente à doença de Parkinson e subtipos clínicos, né? Tanto a questão fisiopatológica quanto as diferenças de sintomas clínicos. O estudo do meu doutorado, então, que seria mais referente à biomecânica da marcha e trabalho mecânico, né, dos subtipos clínicos da doença de Parkinson. O doutorado, então, da Maria Eduarda, né, que é a análise de movimento de membros superiores durante a marcha de pessoas com doença de Parkinson, né, que receberam o treinamento de exercícios de água funda e caminhada nórdica, né, então esses dados já foram coletados, a gente está na fase de reconstrução, depois vai vir a fase da rotina, né, da análise de dados e escrita, então, que os envolvidos, né, então, tem eu e o Lucas Alves, né, responsáveis por ajudar a Duda. O TCC do NIL, então, que a ideia é fazer esse estudo de correlação, né, entre o desempenho no TC6 e os parâmetros de marcha de pessoas com doença de Parkinson, né, o NIL ele já participou do grupo, participou das avaliações do PPSUS, né, nos outros semestres. A Val, ela já era a co-orientadora do NIL, né, então, enquanto ele estava no grupo, então a ideia é a gente conseguir, né, fazer juntas esse papel aí de ajudar o NIL lá nas reconstruções, nas análises e na orientação desse TCC dele. A gente tem ainda o estudo, né, proposto pelo grupo da Flávia, que é da análise de exercícios pliométricos em água rasa, né, o salto, principalmente porque a Flávia tem o projeto lá do Biribol, né, então que a gente está incluindo esses estudos. Então, as alunas responsáveis vão ser a Bruna e a Ana, que são as bolsas da Flávia, mas com a supervisão do Lucas e do André. E a gente tem também a proposta do estudo do eletroencefalograma, né, para idosos e pessoas com doença de Parkinson. A ideia é a gente fazer esse estudo da análise, né, da atividade cerebral em dupla tarefa também, e a gente conversou na última reunião, em princípio, que talvez, né, inclua também no meu doutorado esse projeto. Então, a maior parte desses estudos já foi feito coleta, né? Alguns a gente tem algumas coletas ainda para desenvolver, outros já está mais na fase de análise, né? Então, pela projeção que a gente fez, todos esses estudos eles têm aí um planejamento, né? Até a metade do ano já estarem bastante desenvolvidos, né? Então, faltou só a questão da data limite, né? Para cada uma das etapas, mas essa seria a ideia, né, do nosso planejamento para o subgrupo para esse ano. Parabéns, Marcela, pela organização também, aí os coordenadores, supervisores. Até deixa eu falar disso, tá? Vocês sabem que eu não tenho problema com nomenclatura das coisas, mas só para a gente ir até ajustando a linguagem entre nós, qual é a ideia, tá? Os que vão estar coordenando os subgrupos, a gente vai dar nome de supervisores, tá? Coordenadores dos projetos precisa, mais por uma questão que eu acho que fecha com o que é oficial, tá? No sistema da URGS, o coordenador precisa ser um professor universitário, e a gente faz esse jogo, tá? Às vezes bota o Jean lá na corrida, a gente tem que ver isso até agora, né? Na caminhada também, às vezes entra a Flávia, entra a Aline, ou sou eu mesmo. Então, esses são. O que acontece? Mas isso já serve até para vocês ir preparando depois o esquema da extensão. Vocês, mestrandos, doutorandos, vocês estão na comissão coordenadora. Isso é o que entra lá no sistema, tá? E entre nós, o nome é supervisores, tá? E quando a gente quiser falar com os coordenadores, é aquela parte que às vezes é mais burocrática até, ou é comigo, ou às vezes é com alguém que só está assinando. O Alex entrou nisso há vários anos, provavelmente ele também pode entrar até num desses, inclusive se eu tiver que assinar lá com a questão de Pavia. Então, eu vou ter que pensar em colegas ali que vão estar assumindo, tá? Tá, mas isso é o de menos, mas também lembrem disso para a gente ir acertando, tá? Se alguém quiser complementar alguma coisa a mais, Val, ou sair perguntando mesmo, só livre. Acho que só reforçar a questão do treinamento dos bolsistas, né? Que a gente fez reunião na quarta, mas não ficou decidido. A gente vai retomar a reunião segunda-feira. Nem a data fechou, né? No final ficou naquela... nem a data não fechou. Mas a ideia é fazer dia de semana, 4 turnos, então seriam 2 dias. E aí a gente ficou na dúvida se seria terça, quarta, ou quarta e quinta, mas provavelmente naquela semana depois do carnaval, porque as avaliações começam no dia 6. Isso, então 6 de março. A gente tem essa semana
Isso, 6 de março. Então, Pessoal, seria essa semana mas vale para bem a acessar. pena a gente reforçar isso aí. Eu vou reforçar o que a Val comentou, tá? Depois, Val, tu reajusta, tá? Olha só, se eu passar alguma coisa errada. Olha só, gente, é bem importante o seguinte, ó. A gente está com um baita problema, porque o CREM é muito grande e tem muitos projetos que acontecem em horários diferentes, tá? Então, mas a gente tomou a decisão de investir em que todos os bolsistas aprendam tudo. Isso vai envolver o quê? Que naqueles 4 turnos de treino, os bolsistas têm que estar em todos. Nós ainda vai ter uma margem de negociação, que significa dizer o seguinte: num desses turnos ele pode falhar. Mas isso vai bem para os bolsistas. E para quem? A maioria aqui só tem mestrando, doutorando, só parceiro, mas tentem passar isso para os seus bolsistas que estão na asa de vocês. Eles precisam, tá gravado, depois eu corto essa parte, mas eles vão precisar faltar aula, em outras palavras. Não tem outra saída. A gente tentou botar nos horários nobres de aula, porque a gente imaginou o seguinte: quando a gente tira do horário nobre de aula, o aluno geralmente está trabalhando fora. E aí, para ele, muitas vezes é pior ele perder algum turno e tal. Então, se decidiu fazer o seguinte: olha, aqueles turnos ali não são todos, são turnos que sempre acontecem os projetos, então não deveria atrapalhar todos os turnos, porque em algum horário o cara já deveria estar na bolsa, mas nos outros não tem outro jeito, vai ter que usar aqueles 20% lá, 25% que o regimento da URGS dá de faltas para poder fazer esse treino, porque a gente viu que deu muito erro no treino. Nós mesmos fizemos um treino errado, isso serve até para o pessoal da corrida, tá? Que acontece? No ano passado, eu notei, primeiro que está muito curto, tá? Nós no Locomotion fazemos muito mais longo esse treinamento. Então, o pessoal estava dando só palestra. Então, imagina, sei lá, a avaliação corporal, que é uma coisa simples. Tu só fica falando, sem tocar no plicômetro, sem fazer o cara pegar mesmo. Então, quando foi fazer, ninguém sabia fazer, porque a maioria tinha passado só a olhar. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um treino que tem que meter a mão na massa. Inclusive, até para quem vai estar gerindo isso a Val também vai ajudar, eu sugiro que se faça o treino como a gente costuma fazer lá para a antropometria e a gente fazia alguns anos mais antigamente para o Vicon, que é o seguinte: é testar a repetibilidade de processos. Fazer agorizar sistemas, claro, tem que ter teoria, tem que explicar o que é, vai ter vídeo, vai ter um monte de ferramentazinha. Mas os caras têm que botar a mão e têm que testar até para saber na equipe quem é que tem melhor repetibilidade. Tá? Isso a gente fazia, composição corporal. Tem que avaliar, avalia o colega, tal, faz uma rodada, faz de novo e depois avalia o quanto tem essa fidedignidade, né? De repetição, assim, boa, que a gente já vê quem é os melhores, até para ver, ó, esse aqui fica no plicômetro, não tem plicômetro, estou dando exemplo, tá? E o outro fica anotando. A gente vai aprendendo aí, mas todos têm que botar a mão para testar essas coisas, tá? E então é tudo de baixa complexidade, mas vai precisar disso. Passem isso para os bolsistas. É obrigatório eles aumentar. E nesse período eles precisam aumentar a carga, porque o bolsista fica naquilo. Não, mas eu estou lá só 3 turnos, eu estou lá. Não, na semana de treinamento, isso serve para a corrida também. Tem que preparar a cabeça deles. Ali a gente vai atrapalhar um pouco o resto da vida, não adianta. Tá? Ali não dá para ficar só o cara estava indo 3 horas, não, ali é turno fechado, 4 horas, né, com turninhos a mais. Então vai ter que bagunçar um pouco o resto da vida, mas precisamos ter essa presença, tá? Mas datas não estão certas, né? A gente vai fechar ainda isso, mas eu gostaria talvez até. Sabe o que seria uma boa? Estou pensando aqui que daqui a pouco as avaliações da corrida não fossem no mesmo período da caminhada. O da caminhada é de 6 a 13 de março. Talvez poderia ser na primeira semana o treinamento. Não, o treinamento já vai ser antes. Né? Tá, as avaliações vão ser de 6 a 13, né? Mais ou menos, de março. O grupo de corrida podia ser antes. Primeira semana de março já. Mas teria que preparar. Até porque o laboratório vai ser utilizado, né? O laboratório vai estar ocupado, por um lado já ajuda para fugir das datas, tá? Deem uma pensada nisso no grupo de corrida, porque eu sei que o grupo de corrida tem uma coisa também, a maioria já está correndo, então não é que tem uma grande importância de pegar muitos no pré-teste ou destreinados, né? Então daqui a pouco pode ser depois também, pode ser na segunda quinzena de março, foca uma semana de avaliação.
né? E aí, o que a gente poderia pensar em fazer? É difícil fazer a gestão porque tem outro projeto acontecendo, mas daqui a pouco os bolsistas que são de um projeto ajudam na força-tarefa daquela semana de avaliação. Mas isso é para os dois lados, entendeu? O pessoal da caminhada ajuda lá na corrida na segunda quinzena de março, o pessoal da corrida ajuda o pessoal da caminhada na primeira quinzena de março, porque tem que estar nas avaliações e tal, vai ter assim. Mas pode ser uma ideia, tá? E como é que se diz? Sensibilizar o bolsista de que é importante esse período. É importante porque é ali que a gente vai tirar muito dado para ter uma qualidade até do resto, porque depois é a intervenção, que é importante, mas é aquele tempo da intervenção, né? É ali que nós vamos ter banco de dados, nós vamos construir uma coisa bem importante para o grupo, tá? Outra coisa também que eu notei, que eu queria comentar, putz, esse tempo já está estourando, né? Eu falo demais. Mas assim, ó, acho que é uma coisa boa para o grupo de corrida, uma coisa que dá para notar é que a caminhada, ela está muito mais, ao longo dos anos, ela entendeu mais essa relação da extensão com a pesquisa. Eu sempre tive mais dificuldade com a corrida. Então, eu sempre comento isso. Pessoal da corrida, lembrem que vocês podem pensar assim, porque tem vários projetos acontecendo que são meio paralelos. Se vocês verem, tem coisas ali de revisão sistemática que a Marcela está estruturando, que tem a ver com o tema, mas que não envolve direto os alunos. É revisão sistemática, né? Nem usa. Mas tu vê como está mais concatenado. Eu vejo que o grupo de corrida ainda não tem. Por exemplo, estão fazendo uma revisão sistemática enorme lá, que tem a ver com o assunto de corrida. Então, vocês daqui a pouco podem linkar isso também, dizer que tem essas atividades nesse subgrupo, tá? Claro, nesse caso não é diretamente relacionado à extensão, ainda pode botar numa subdivisão, mas isso é plano de trabalho também, isso é planejamento do ano, né? De qualquer jeito, o subgrupo vai estar trabalhando. E a outra coisa boa que eu notei, que a caminhada, eu já avisei até o pessoal da corrida ali por fora, mas eu reforço aqui para todo mundo, é que essas ideias de pesquisa vocês vendam nesse casamento, nesse processo de adoção dos bolsistas, né? Então, pô, tá dando ali aquela ideia do Open Cap. Tem que entrar na cabeça de um desses guris, do Pedro, que gosta de corrida, que já vai estar trabalhando, dizer, ó, cara, tu vai assumir isso aqui, tu vai pegar esses dados, vai ser tua iniciação científica desse ano, SIC, por aí vai, e aí a gente faz também o planejamento só dele, dentro da estrutura toda do grupo, tá? Que eu já vi que a caminhada está um pouquinho mais avançada nisso, porque até já é mais comum fazer isso, tá? Mas na corrida também tem que acontecer. Gente, vai lá. Alguma dica, comentários? Tudo resolvido? Pessoal, outra coisa que assim, ó, pensem já, tá? Os supervisores, tentem fazer, eu vi que vocês botaram quem são os responsáveis. Um desenvolvimento disso é vocês pedirem para esses responsáveis quem são as equipes que vão estar participando. Porque, de novo, isso serve para todo mundo. Eu estou vendo a Elren aqui e é isso, sabe? Tem desfechos que eu sei que a Elren é muito boa, ela pode ajudar muito facilmente. Então, daqui a pouco bota lá, olha, ela vai já me ajudar nessa organização, vai discutir um pouco mais comigo, tá? E façam isso aí. O Edson também, na parte da corrida ali, tem várias coisas que ele já pode entrar. Eu sei que não é fácil para quem é o supervisor, mas daqui a pouco ele pode solicitar para quem é os responsáveis de cada projeto, já ir sugerindo coisas para fazer essa gestão das coisas. E até me mostrar, de novo, tá? Me mostrar nisso para a gente fazer subgrupos, para deixar focadas as coisas, né? Uma delas está fácil para mim por causa dessa questão da data, que isso é bom também, da Daiane, né? A Daiane está lá com o Jorginho, então surgiu essa situação de botar alguma coisa de variabilidade. Mas, claro, não é só ali. Tem as outras que estão acontecendo. A Elren está aí, né? Tem os parceiros, o Edson está aí. Tá? Então, a gente tem que se organizar até para pedir ajuda mais focada para eles também, né? Porque eles também têm a vida deles, né? Eles vão participar de alguns projetos nisso, né? Lembrem disso. E vocês, né, Edson? Elren, vocês sabem que vocês não é que podem, vocês devem se propor, tá? Aqui está tudo em casa. Show de bola. Podem contar aí comigo no que for preciso. Parâmetros da caminhada do Parkinson. Estamos aqui.
Acho que dá para reforçar que a aluna da Elren está vindo, né? Que ela vai ficar um mês aqui com a gente, né? Elren, a tua aluna vai ficar com a Aline, com o grupo da Aline, ou é com nós dois, ou é mais com a gente? Tem alguma coisa certa sobre isso? Na verdade, acho que a gente fez um combinado, né? Foi tu que deste a carta, né, de liberação, e aí, só que a Andréa já vinha trabalhando com a Flávia, ali ela participou do online ali da dança, então a Flávia gostaria que ela participasse também em algumas questões ali do CREM, nas coletas da Aline, no cognitivo ali. Mas como ela está indo, né, sob a tua orientação, tua supervisão, eu disse para ela que ela teria que fazer ali uma parte locomotion, uma parte grace, né, graça, não sei como é que se chama. Então, depois eu quero reunir contigo para definir melhor, né, como que a gente pode direcionar aí esse cronograma dela, que ainda está em aberto, assim. Tá, entendi. Não, joia, vamos dar uma pensada. Certamente é na parte da caminhada, isso aí sim, né? E ela podia ficar, talvez, nos ajudando um pouquinho, até para ter a experiência em alguma coisa mais de biomecânica também, não sei. Se bem que ela está mais na cognição, né? Tu quer que ela pegue algo de biomecânica ou só foque na cognição? Não, eu acho que seria interessante ela pegar a parte biomecânica também para ter a experiência, né? Já que a gente não tem nada aqui assim mais específico, seria bom ela ter essa experiência aí com vocês. Algum equipamento, algum teste específico, enfim, dentro daquilo que vocês estão coletando no CREM, né? Ela tem bastante experiência com todas as avaliações funcionais, ela avaliou aqui no Parkinson Pai d'Égua, então ela tem bastante experiência em funcionais, nos questionários, mas na parte biomecânica ela não tem tanta experiência, e aí seria importante ela aprender essa parte, né? Entendi. Não, beleza. Não, vamos botar coisa para ela fazer então. Tem várias, né? Tem do equilíbrio, tem até mais de uma sobre biomecânica, né? Aí a gente pode dar uma pensada. Daqui a pouco até uma parte ali do Bruno Zanck, onde estiver precisando um pouquinho mais de ajuda, né? Aí a gente bota ali também que ela já faz também e pega uma experiência diferente, né? Essa do TCC do Nil também, não sei se já vai começar a coletar agora, mas algo seria interessante, porque é o que a gente faz aqui, de repente tentar aumentar a amostra aqui com a mesma Esse coleta, caso então acho que... esse caso não precisa de treino, né? Esse é bom. Uhum, Já tem até uma coisa focadinha ali. E já viram um trabalho tipo multicêntrico, até sem querer. Começa a ficar coisa chique. se for o caso, né? Mas aí fica bem ao teu critério, assim, a Andréia, ela gosta de trabalhar, então é só da missão que ela faz, assim. É a Andréia que vem. Eu confundo, não era a Jaqueline que ia ficar um mês? Não, é a Andréia. Andréia era a minha bolsista de IC, né? Tá. É o programa de IC, é uma premiação da iniciação científica, que o aluno vai para um laboratório ter experiência, né, de coleta de dados, de análises. E qual é o período mesmo, até, só para que estamos aqui? Ela chega dia 3 de março e fica até dia 31. Vixe, Maria, ela vai pegar o trabalho, ela vai ter. Vai estar, tu já viu. Ela vai chegar bem no meio aí do babado, né? Então, podem... bem na época do CREM. Não, vai ser bom direitinho. que ela vai poder ter bastante experiência. Tá. Beleza, gente. Outra coisa, nós queremos fazer um projeto de extensão desses treinamentos, tá? E a gente quer dar até nome mais bonito para isso, tá? Eu ainda não me convenci, eu acho que eu vou ser voto perdido, mas por mim eu faria alguma coisa, módulo de treinamento, CREM, assim, para dar um nível 1, né? A gente nem tem 2 ou 3 ainda, a gente dá, tipo assim, tá? Nível 1 de avaliação com idoso, com pesquisa e tratamento com idoso. Aí ganhamos uma medalhinha, um selo CREM, né, bronze. Aí depois tem a prata e ouro, nem sabe direito, né? Mas a ideia é essa, né? A gente vai criar um... Oi? Não sei se vocês pensaram fazer isso, mas eu lembro que na época que a gente fazia os treinamentos, o Alex se colocava tipo como um mini projeto de extensão, e eu acho que dá para vincular um pouco com isso que tu tá falando, né? Faz um certificadinho ali da carga horária, com conteúdo, quem ministrou, eu acho que seria legal.
Legal, é isso aí. Só que agora a gente vai ter o selo. Vai ter o selo tipo FIEP, sabe? Aqueles brilhosos, assim, aquelas coisas, né? Temos que achar alguma maneira, temos que aprender, né? Alguma coisa, né? Os nossos aqui é tudo preto e branco, sem graça. Mas essa é a ideia, tá? Fazer uma formação que valorize o tempo para os bolsistas também, que eles entendam, porque acaba que é uma riqueza e não é, e é bem por aí, gente. A gente não vende direito a coisa e acaba que os caras aí fora estão fazendo formação que às vezes não é nem a metade do conhecimento mesmo, do impacto que é. E então a gente tem que aprender um pouquinho. Vamos ver se sai. Tá? A ideia desses treinamentos é para isso. E o grupo de corrida está nisso também. Podemos pensar em fazer uma formação locomotion de corrida, que envolva isso, treinamento para avaliações, né, de alto nível, coisa assim. E tentar dar um nível baseado em evidência. Tem que dar algum nome bonito para isso, tá? Mas vamos lá. Gente, eu acho que é isso aí por hoje, né? No final não falamos nada da questão de eventos, de novo. Os prazos devem estar tudo terminando. Edson, tu vai para o europeu? O Edson vai tudo com o Mohan lá, imagina, o orientador já deve ter 15 trabalhos para enviar. Capaz, não, eu não sei. Estou pensando aqui, o prazo é até segunda, né? Vixe, Maria, ferrou. Segunda. Eu não sei. O prazo do abstract do europeu até segunda. E tu sabe quantos trabalhos o cara pode apresentar, cada pessoa? Não sei. Puta merda. Eu me lembro que eu tinha pedido para alguém ver, mas ninguém viu. A gente deixamos no ar, né? Aquela história de alguém faz. Mas deve ser 2 ou 3, tá? Pelo que foi o e eu faria isso também, até para não enlouquecer quem vai levar o trabalho. Poderia ser 2 trabalhos. E o que eu sugeriria, talvez falar com o Jorginho, para quem já disse que vai, talvez ver se um trabalho poderia ser com o grupo, que a combinação é assim, se o Edson tiver, agora o Edson está na minha frente, mas Edson não precisa responder agora, fica tranquilo, responde daqui 5 minutos, que não temos tempo. Mas assim, ó, o cara leva um trabalho do grupo, onde o grupo prepara e ele apresenta. Inclusive, ele vai ser primeiro autor até, aí tem que ver se tem problema com isso, tá? Mas não tem problema, a gente já fez muito isso, tá? O apresentador virar primeiro autor daquele trabalho ali, só para valorizar até o esforço que ele vai fazer, levando as coisas e tal, e já seria coautor, então a gente acha um tema que realmente o cara já é coautor do trabalho e já serve para o artigo futuro, né? E aí ajuda também, né? É um trabalho a menos. Quem está lá no exterior leva um trabalho, né? E fica a combinação assim, o pessoal aqui do Brasil tem que preparar até e tal, dar material, né? E a gente vê. Mas vamos ver se eles têm espaço para isso, porque se realmente já tem 2 trabalhos que estão levando por lá, daqui a pouco não vamos enlouquecer a agenda deles, né? Vai que dá, mas também passar o evento todo preparando a apresentação também tem um limite, né? Mas ficamos assim, tá? Vamos conversar um pouquinho. Tem o Jorginho, tem o Edson e eu talvez pudesse ir, né? Mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida nesse meio tempo. Eu vou, professora. Minha ideia... o André, claro, o André. Sabia que eu estava esquecendo alguém. Pô, eu vou também. A Elden vai também? Claro. Que isso, guria? Vou parar a gravação. Fechou a van já. Fechou a van. Vou atrapalhar. Fazer bagunça.